Amanda Ponce, empresária. Nós vamos ter uma conversa muito agradável hoje sobre como a mulher pode se posicionar no mercado de trabalho, na vida, na profissão, como que ela se coloca mantendo aquilo que ela tem como essência, que é o seu lado feminino. Né? E a doutora Amanda recebeu o nosso, aceitou, né, Amanda, o nosso convite para estar aqui e para a gente falar sobre algo tão importante para as mulheres, né? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Nossa, eu estou extremamente lisonjeada com esse convite. Eu acho que é uma forma de começar a mostrar um outro lado meu, é a Amanda empresária. Porque por trás da Amanda profissional, da Amanda esposa, filha, existe uma Amanda empresária que vem ganhando força no mercado hoje e encontrando diversos desafios, cada vez mais desafios, principalmente por ser mulher. E aí você vai compartilhar um pouco isso com a gente, né, Amanda? Exatamente. O que significa você trazer todo esse conteúdo da sua vida pessoal para um mundo que é totalmente diferente, que é de negócios, que é um mundo mais agressivo, né? Que exige decisões rápidas, que exige que você acerte, né? E que se não der certo daquele jeito, você tem que reorientar rapidamente, né? E aí eu vejo que você nesse aspecto, você tem se desenvolvido muito bem, né, Amanda? Graças a Deus. E aí você, Amanda, como que você vê assim, a inserção, o lugar da mulher mesmo na sociedade hoje, a mulher que está disposta a ocupar esse lugar de empresária? Porque também existe coragem, né, Amanda? Com certeza. Eu estava citando aqui um exemplo que eu fui para um evento de empresários. E nesse evento tinha 70 pessoas, dessas 70, 10 eram mulheres. Então, assim, esse mercado, eu vou falar assim, o mercado do empreendedorismo, o mercado, pra gente se posicionar mesmo como empresária mesmo, ainda é um mercado muito masculino e muito machista. Principalmente onde a gente está inserido hoje, que é aqui na região de Goiás. E aí, o que acontece? Nesse momento, eu senti, logo no início, no primeiro momento ali, eu me senti extremamente frágil. Abafada, engolida por isso. Exatamente. Eu me senti incomodada, eu me senti frágil, eu me senti pequena. E aí, de repente, eu me senti totalmente insegura. Gente, foi uma sensação muito engraçada. Parece que eu não conseguia colocar pra fora quem eu era. E aí eu falei assim, gente, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque tem horas lá que você tem que falar, que você tem que se posicionar. Enfim, a primeira vez que foi pra me falar, parece que as palavras sumiram até da minha cabeça. Enfim, eu fiquei totalmente insegura mesmo. E aí depois, no decorrer desse processo, que eu me senti totalmente intimidada, eu fui amadurecendo mais ali o meu posicionamento, observando as outras mulheres, grandes mulheres que estavam ali ao meu redor, e percebendo que eu não precisaria de perder nadinha da minha essência para me posicionar à mesma altura das pessoas que estavam lá junto comigo. Por quê? Eu me senti muito pequena, mas ao mesmo tempo eu percebi que eram forças e esforços iguais aos meus de todos os dias. Os mesmos problemas que eles tinham eram os problemas que eu tinha, e principalmente, às vezes eu até já tinha superado e passado por problemas iguais e mostrei para eles o caminho de como resolver. Então, eu acredito assim, que nós mulheres, né, para nos posicionarmos bem em um mercado que é extremamente masculino, exigente, forte, agressivo, a gente não pode ir com a mesma força. Então, a gente tem que ir como? A gente tem que ir de uma forma que a gente não perca a nossa essência, que é a da mulher, o feminino. Porque exatamente esse é o nosso ponto mais forte. Esse é o nosso ponto estratégico, onde a gente consegue quebrar qualquer objeção, a gente consegue quebrar barreiras. Eu falo que com amor e com a forma correta de falar, a gente consegue quebrar aquele gelo. Amanda, e interessante também a gente avaliar o seguinte: quando a gente coloca no homem também a carga do machismo e não do masculino, você já coloca um peso extra na agressividade dele, você já autoriza ele a agir com um pouco mais de agressividade. Pensa bem, você, numa situação em que você estava numericamente, as mulheres, numericamente número menor do que eles, mas mesmo assim
foi dada a eles uma força além do que até que eles estavam exigindo naquela hora. Eles estavam se colocando como são. Então, quando a gente coloca qualquer ismo, gente, qualquer ismo na frente de qualquer palavra, fica muita agressividade. Parece que ismo é sinônimo de agressividade, de agressão, de dureza, né? Não é nem de uma força, de um poder, mas é de crueldade mesmo, de agressão, de machucar. Então, a mulher, se você entra na situação de querer agir da mesma forma que eles, com força e agressividade, aí você coloca um ismo também na palavra feminino, aí os dois brigam, aí entram duas forças brigando, parecendo que são iguais, mas que na verdade não são, elas são forças diferentes, e aí você perde tudo que você poderia ganhar, que seria o acolhimento, o conforto, a partilha, o respeito. E você ganhou seu respeito quando você se colocou do jeito que é e não querendo acrescentar Eu falo bem assim, ó, que a gente não tem que se comportar igual o homem para poder estar no mercado de homens. É um grande equívoco. É um grande equívoco. Esse para mim é o principal. E pelo contrário, toda vez, e isso é em todos os sentidos, não só no mercado financeiro, de negócios, mas também no relacionamento, no seu dia a dia da sua empresa. Então a gente não tem que bater de frente com a mesma força. Então assim, se você tem uma pessoa ali que ela chega com uma carga extremamente agressiva exatamente, para cima de você, é totalmente errado a gente ir com a mesma força para cima dessa situação. Pelo contrário, eu acho que é onde a gente tem que ter a sabedoria de tentar contornar essa situação usando a nossa principal ferramenta, que é ser feminina. Isso é importante, Amanda, isso é essencial na convivência entre homens e mulheres. E eu não estou falando aqui de ser submissa, de aceitar qualquer coisa. Embora, Amanda, eu quero até falar nada disso. Sobre a questão da submissão. As pessoas fogem tanto da questão de ser submissa, ou ser submissa a qualquer coisa que seja. Ser submisso é aceitar a missão. Se você tem clara qual é a missão, ora você se submete a ela, ora você supera ela. Então não é uma palavra, a submissão passou a ser uma palavra totalmente temida e a gente não compreende o significado dela. Então a mulher não é submissa ao homem, ela não é submissa ao mercado, ela compreende a missão e ela cria as estratégias dela para superar e para vencer e alcançar a missão dela. Então a missão sempre é maior do que nós. Então, num casamento, por exemplo, a missão não é o marido, a missão é a família. Então, ser submissa ou estar a serviço da família é uma submissão à família, não a pessoa do marido ou da esposa. Então, nós não nos submetemos a pessoas, nós nos colocamos sempre com um olhar muito fixo na missão. E aí você, olhando para a missão que você foi fazer lá, o que você tinha que entregar naquele momento, isso é maior do que você, de uma certa forma, Amanda, você foi submissa ao que você foi fazer, não às pessoas. Não às pessoas. Se você se submetesse aos homens, à força masculina, do machismo, dessa palavra machismo e submissão, você talvez não tivesse feito o que foi fazer. Hoje eu atendo muitas empresárias de sucesso, grandes empresárias, pessoas que estão se destacando no mercado em N sentidos, não só no mercado brasileiro, não estou falando nem a nível regional, mas a nível internacional. E eu comecei a observar mais essas mulheres depois dessa experiência que eu tive. Observar mais essas mulheres de sucesso, essas mulheres de negócios. A convivência dela com os homens. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que eu tenho um perfil de mulheres que, para se posicionarem, elas tiveram que criar uma armadura, uma casca, uma proteção que não é delas. E aí, quando eu conhecia essa pessoa ao íntimo, eu falava assim, gente, mas ela é tão doce.
Por que que lá, naquela situação, ela estava com aquela armadura toda? Por que que naquele momento ela perdeu essa doçura? E não só nesse sentido de comportamento, de sentimentos, mas também em como vestir. Então, eu percebia que naquele momento ali ela se vestia como um homem e não como uma mulher. E o jeito de prender o cabelo, a entonação na voz, o jeito de falar. E eu comecei a perceber que poucas mulheres preservam essa essência feminina. E eu falei assim, pra mim, o que eu quero preservar? Eu quero preservar a minha essência. Eu não quero perder meu feminino. Eu não quero ser considerada uma mulher machona. Porque exatamente foi isso que eu escutei dessas outras mulheres. Nossa, essa daqui, se ela vier para poder... Uma mulher se referindo a outra. Se referindo a outra, né? Exatamente. Uma mulher se referindo a outra. Elas viraram e falaram assim, não, a fulana, se ela vir aqui, ela não vai ficar sentada junto com a gente. Não, ela não tem nem assunto. Ela vai ficar sentada lá com os homens lá, porque ela é meio machona. Eu adoro ficar sentada com os homens conversando. Mas não por esse motivo, não por esse motivo. Não por se transformar neles, né? Exatamente. Então, eu adoro também conversar assuntos femininos, assuntos de mulher quando também. Quando você fala o assunto feminino e da forma que você fala com os homens, você percebe que o ambiente, ele fica mais ameno. Com certeza. Ele fica... Você é ouvida e você consegue ouvir. Quando você consegue, de verdade, entender que você está sempre na vida a serviço de uma missão maior. Com e certeza. As pessoas que se dizem submissas e que se submetem a outra pessoa, ela está agindo errado. E aí, o que acontece? Vamos tirar a palavra errada. Ela está equivocada. Ela está equivocada na conduta, né? Então, assim, o que acontece? E eu não vou falar que eu também passei por isso, né? Teve situações que eu falava assim, gente, eu tenho que me impor. E eu comecei a deixar essa masculinidade tomar conta de mim. E no meu jeito de vestir, no meu jeito de falar, no meu jeito de me comportar. Teve até uma época lá na clínica que as meninas me deram um apelido de general. Muito autoritária, muito... sabe, muito séria. Que para fazer dar certo você tinha eu precisava de ter uma essa força. A empresária tinha que ser agressiva. Exatamente. E aí, de repente, eu comecei a entender que não era por aí. Porque eu, no meu íntimo, eu não estava feliz. Eu estava deixando de lado... não era eu mais. Eu estava deixando de lado a pessoa que eu era. Eu estava deixando de lado o meu eu verdadeiro. E, ao mesmo tempo, aquilo ali estava me gerando uma insegurança maior. Estava me gerando uma sensação que as pessoas, às vezes, não me enxergavam. Às vezes, uma coisa também que eu escutei que foi assim, eu também... eu falo assim, que tem coisas que eu escuto que geram em mim uma mudança de mindset. Uma pessoa virou pra mim e falou assim, não, mas você é uma mulher muito forte, você não vai sofrer com isso, não. Eu vou sofrer com isso, sim, só porque a minha forma de sofrer é diferente. E por que ela acha que às vezes eu não vou sofrer? Ela falou assim, não, você parece homem, você é muito forte, você não vai sofrer com isso, não, você não se importa. Amanda, então não é por aí, porque eu me importo. Olha que interessante isso. O que a nossa mente vai construindo de imagem? Quais são, assim, aquelas memórias mais primitivas do ser humano? O que nós trazemos de força para o homem e força para a mulher? O que na história da humanidade torna as pessoas fortes na força física? O homem tem mais corpo, mais massa muscular, mais testosterona, ele tem mais condições de carregar peso, de desbravar, de lutar uma guerra e tal. Ele tem um corpo que favorece ele nesse embate. A mulher tem outra força. A força da mulher, a força do feminino é a força de ela convence, ela analisa, ela tem mais estratégia, ela vê o todo, ela consegue tirar uma estratégia mais rapidamente que o homem. Enquanto o homem vai para o embate, ela vai para a estratégia. E assim muitas outras, né? Assim, a leveza, a feminilidade, a beleza, a sensualidade que a mulher traz, né? Que ela coloca no dia a dia dela. Então isso é força, isso não é fútil, isso não é vulgar, isso é força. E eu comecei também a observar as minhas pacientes e sentir como às vezes elas se sentiam inseguras exatamente por deixar a essência de lado. E quando elas começaram, às vezes eu fui mostrando para elas, você também pode chegar nesse mesmo patamar, mas sem perder a sua essência. Quando eu comecei a mostrar para elas esse outro lado, eu percebi que elas começaram não só a chegar nesse patamar, mas também a ultrapassar aquilo que ela tinha na mente dela como limite para ela.
Então a gente começa a abrir uma escala muito maior, eu falo bem assim que a nossa escadinha de sucesso, ela começa até a aumentar mais, porque a gente vê caminhos que a gente jamais poderia imaginar de chegar. Você vai passando para outra, cumprindo uma, passando para outra. Exatamente. O tempo fecha, né, Amanda? Assim, um ciclo fecha, você passa para o próximo e você consegue compreender que as pessoas, nenhuma pessoa no mundo é capaz de te impedir de fazer algo a não ser você mesma. Se você está ligado, conectado com a sua missão ou com a missão que você escolheu, você vai superando a missão. Então as pessoas, elas passam a fazer parte. Sejam elas homens, mulheres, ou o que quer que seja. Né, e uma outra situação também que eu fiquei muito chateada, que aconteceu comigo, foi que numa situação de negócio, a pessoa resolveu fechar um negócio com um outro... Um concorrente? Uma situação de negócio, não é nem concorrente. Tá. Mas assim, eu falo que era um negócio que estava acontecendo. Aí no negócio, a pessoa que vai fechar o negócio, ela tem duas opções. Aí nas duas opções, ela preferiu a opção masculina do que a opção feminina, que no caso seria eu. E aí eu fiquei chateada. Depois eu parei para poder refletir sobre isso. Isso por quê? Sendo que eu tinha muito mais qualidades positivas, o negócio tinha tudo para poder dar muito mais certo aqui comigo, e eu não estou falando nem negócio no sentido da minha empresa, são outros negócios que a gente tem, eu e meu marido. O negócio tinha muito mais chance de dar certo aqui do que ali. E por que ele escolheu lá e não me escolheu aqui? E aí eu fiquei pensando, eu refleti muito sobre isso. E aí depois eu percebi que aquilo ali não era pra mim. Aquele negócio não era pra mim. Porque aquela pessoa que escolheu o outro por ser homem, ele não ia me tratar com respeito suficiente. E, por incrível que pareça, Deus é tão bom, e eu falo que Deus tem um caminho certo para as coisas na vida da gente. Apareceu um negócio muito melhor, que deu certo comigo, e principalmente com uma pessoa que me respeita como mulher. E isso é sensacional. Que vê a sua força, exatamente, que valoriza o seu trabalho. Exatamente, que me valoriza não por ser homem ou por ser mulher, mas me valoriza pela minha competência. Então, ficou claro para mim nesse momento que nem todo mundo, nem todo homem vai ter a mesma perspectiva e pensamento. Eu falo não só do homem, mas homem e mulher. De encarar que a competência ela não está ligada a sexo, ela está ligada a pessoas. Independente de sexo. E é uma hora, assim, um momento que você precisa ter humildade, dizer, ele pode escolher quem ele quiser. Exatamente. Então, nessa aqui eu perdi, vou embora procurar rapidamente o meu lugar. Porque se você usa uma situação dessa para você falar de direitos, para você falar de machismo, falar de feminismo, você fica tanto tempo perdido aqui, você vai sofrer tanto, perder tanta força, tanta energia, desprender tanto tempo da sua vida. Você fala, ele não deveria agir assim, né? As pessoas não deveriam fazer essas coisas, mas elas podem fazer porque elas querem. Ser humano. E nós não temos nenhum tipo de poder lá. Eu falo assim que a gente tem que começar a observar quem que respeita gente independente de sexo. Sexo que eu falo de feminino e masculino. Quem me respeita pela minha competência. Quem respeita a Amanda, quem vê a potencial dela, quem vê aquilo que ela me propõe, a seriedade pela competência, com que ela trabalha. Exatamente, exatamente. Então a competência ela tem que estar acima do quesito sexual. Gente, eu sempre falo isso, se a gente olhasse muito para a missão e menos para as pessoas, a gente conseguiria fazer esse mundo andar muito mais rapidamente. As pessoas evoluem, assim, tem um processo de evolução muito mais rápido. Mas nós perdemos tempo em olhar para essa pessoa que não quis a Amanda e colocou outro. E a gente perde um tempo olhando para ele, justificando que ele está fazendo uma coisa ruim com a Amanda, porque a Amanda é mulher. E a Amanda perdeu o tempo dela lá, se a Amanda pensasse assim, né? Se eu tivesse perdido meu tempo. Mas não, eu acho assim, o mundo está evoluindo e as pessoas estão começando a entender, eu falo as pessoas no geral, porque esse preconceito, ele vem tanto do homem quanto da mulher. Ele é um preconceito da sociedade. A gente está evoluindo e está começando a enxergar mais a missão, mais o processo. Mais a competência, mais enxergar ali quem está do outro lado, independente do que está do lado de fora. E eu acho que é sobre isso, é sobre cada dia a gente trabalhar mais isso no nosso subconsciente. Mas como a gente vem desse sentimento, desses preconceitos formados desde sempre, fazer esse processo de mudança é um processo de mudança que a gente tem que estar se cobrando o tempo todo. Isso.
E aí é uma hora que a gente fala do sentimento de amor, de solidariedade, de generosidade, até da elegância, que a elegância é esse conjunto, né, Amanda? É você olhar para o outro e falar, tudo bem, você não me quer, que tá certo, eu tô indo, você fica com o que você quer, eu vou procurar meu caminho. E você deixar de tratar as coisas como, e os acontecimentos como pessoais. Não é aquela pessoa, não sou eu. É um contexto que eu preciso analisar com maturidade, com uma visão mais ampla, mais contextual, entendendo o que sistemicamente isso representa. E principalmente eu acho que a gente, mulher, a gente precisa de começar, eu acho que o preconceito maior está em nós. Eu acho que a gente perde tempo demais olhando para o machismo, olhando para o feminismo e sem entender o que eu estou fazendo e quanto tempo eu estou perdendo também, não é, Amanda? Eu acho que esse sentimento maior está em nós. Quando a gente começa a mudar, faz essa mudança de mindset na nossa cabeça, aí o céu é o limite. Você pode chegar onde você quiser. Você pode ir até onde você quiser. Mas eu acho que esse sentimento maior, ele é nosso. Ele é muito mais nosso do que dos homens. Eu fico pensando, às vezes, se estas palavras não existissem, machismo e feminismo, o que nós faríamos para dar andamento para o que acontece? Como nós resolveríamos se não fosse tão fácil falar isso é feminismo, isso é machismo? Se eu tivesse que, de verdade, resolver a situação. Aí, assim, sem querer trazer nenhum tipo de polêmica com quem, assim, levanta bandeiras e tal, mas eu acho que quanto mais a gente utilizar o ismo no final das palavrinhas, aí a gente vai criar mais violências, né? Mais violência. Então, eu queria só, assim, provocar nesse mundo tão exigente que é do empreendedorismo, que as pessoas se colocassem como pessoas que estão prontas para fazer, para atuar, para oferecer algo, que entenderam a missão que ela está ocupando. Eu não estou fazendo nada só por mim, gente. Não estou fazendo só o que eu faço no mundo, o que a Amanda faz, não é para nós mesmo. Chega uma hora que não tem muito sentido mais para nós. É uma missão, é maior. A gente está levando algo maior. Qualquer pessoa que se dispõe a fazer algo pela humanidade, ou para evoluir o mundo, as pessoas, ele está fazendo uma missão. Então, não se percam no indivíduo ali naquela hora que você está executando algo. Se aquela pessoa quiser te seguir, que ela te siga. Se não, deixe que ela siga o caminho dela. Uma hora ela vai entender, né, Amanda? Uma hora esse rapaz que fez essa escolha vai entender que foi certo, não foi. No contexto dele fez sentido para ele. Se no contexto dele fez sentido para ele, tá tudo certo, né? Entendeu? Porque eu também não posso sofrer com isso. Porque se pra ele faz sentido assim, tá tudo certo. E não dá pra você tomar isso como pessoal e parar e falar, nossa, agora eu sou. Eu acho que o problema tá aí, tornar isso como pessoal. E perceber que vão ter pessoas, é ser humano, vão ter pessoas que eles vão reconhecer, vão ter a mesma afinidade e às vezes um negócio muito melhor pode acontecer ali do outro lado com pessoas que te respeitam. Porque se eu quisesse forçar o negócio a acontecer lá, eu às vezes não teria o mesmo... Você usa muito exatamente, tempo lá. É muita energia, muito tempo, muito esforço, às vezes que poderia ter sido em vão. Exatamente. Às vezes poderia ter sido em vão, ou então poderia ter sido... não poderia ter sido valorizado da forma como eu merecia ser. Aliás, pelo contrário, né? Poderia usar todo o tempo dele para desqualificar você e fazer algo ruim. Então, gente... só respeitar e tchau, e tá tudo certo. E agora vamos aqui pra quem me respeita e pegar quem me respeita e usar isso pra gente poder se posicionar cada vez melhor. Então, a humildade, que é esse comportamento que você teve, essa análise de tudo isso que você chegou. Você foi humilde e falou, não, tudo bem, eu vou pro meu lugar, sem ressentimentos, tá tudo certo, você é empresário aqui, eu sou empresária ali. E vamos, né, cada um crescer no seu lugar, né? Exatamente. Muito bacana, Amanda, muito mesmo bacana. Muito obrigada. Espero que muitas pessoas aproveitem essa conversa nossa aqui, que daí muitas outras reflexões surjam, né? Quero dizer para vocês que em nenhum momento tem nenhuma fala nossa no sentido de valorizar A, B ou C, mas no sentido de trazer uma reflexão. O que significa realmente isso que a gente está fazendo com a nossa vida? Isso faz sentido, né? E a gente pensar principalmente no quesito de competência. E esquecer a questão do sexo, da sexualidade ali, do ser homem, do ser mulher, E nesse caso aqui a competência humana, né? A competência humana. A gente focar na competência humana no mundo empresarial, sem perder a essência de cada um. A competência humana, ela é essencial no mundo empresarial.
o empresário que tem sucesso, que alcança seus objetivos, é porque ele tem uma competência humana. Não adianta pôr milhões de dólares no negócio se quem está por trás ali, a pessoa não tem essa habilidade, né? Com certeza. Não é isso. Não é sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço pelo convite. Tão querida aqui sempre. Seja sempre muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Todo o sucesso do mundo para você, viu? Muito desejo. Obrigada. Você sabe que é onde que eu tenho um amor verdadeiro, né? Ai, coisa boa. Verdade. Eu amo dizer, ela tem o mesmo nome da Amanda, minha menina, e quando eu olho, eu falo o nome dela, o nome dela amor, já representa amor, amor. né? É super lindo isso. E você está fazendo um trabalho muito bacana, Amanda. Obrigada. Tá bom? Seja muito feliz, obrigada. Seja muito de mim, gente, eu tô sucesso. aqui, vamos conversar mais. Obrigada pelo prazer de estar aqui. Tá Viu, bom. gente? Tchau, tchau. Tchau. Beijo pra vocês.